Bom, e hoje em Brasília tem reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. Repórter Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele pretende se encontrar hoje pessoalmente com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O porta-voz aqui da presidência, Rico Barros, ele garantiu que a demissão do ministro jamais foi discutida, mas sinalizou que existe sim uma preocupação com relação a uma possível repercussão negativa das denúncias aqui dentro do governo, principalmente nesse momento em que o Congresso Nacional deve começar a votar a reforma da Previdência. Por isso, a avaliação é que é importante uma reação rápida, entender o que exatamente está acontecendo e se mais alguma coisa pode ser divulgada nos próximos dias. A importância é o presidente conhecer do próprio ministro Sérgio Moro a sua percepção e, a partir desta conversa, traçar linhas de ação, estratégias para avançar no sentido de que nós tenhamos o país no rumo certo, em particular no tema economia. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ontem passou o dia lá em Manaus, se defendeu, minimizando a polêmica. Ele justificou que juízes conversam com procuradores, conversam com advogados e com policiais, que muitas vezes o que se discutia na época eram questões relacionadas à logística e que ele não identificou ali nas mensagens gravadas da parte dele nenhuma ilegalidade. Eu não vi nada demais ali nas mensagens. O que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. O ministro também afirmou que não tem como garantir que todas as mensagens são verdadeiras. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque, veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Agora, ali não tem orientação nenhuma. Aqui dentro do Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, depois de encontro com o presidente Jair Bolsonaro, que as mensagens vazadas eram privadas e que, fora de contexto, elas geram ilações. Afirmou ainda que o ministro é uma pessoa da confiança do presidente da República. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional aqui da Presidência da República, Augusto Heleno, um dos principais conselheiros do presidente Bolsonaro, ele afirmou em nota que o desespero daqueles que dominaram o cenário econômico e político do Brasil nas últimas décadas levou seus integrantes a utilizar de meios ilícitos para tentar provar que a punição da justiça foi injusta. Ainda de acordo com o ministro, o objetivo seria macular a imagem de Sérgio Moro, cuja integridade e devoção à pátria estariam acima de qualquer suspeita. Ainda segundo Augusto Heleno, o julgamento popular dará a resposta que os criminosos merecem. Já o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse que ainda é preciso ter informações mais detalhadas do caso, saber o que realmente aconteceu. Mesmo assim, ele defendeu o juiz Sérgio Moro. O ministro Moro tem a total confiança nossa. Total confiança nossa. Ele é um ministro, ele é um homem de muito respeito e do bem. A Associação dos Juízes Federais defendeu a apuração rigorosa dos fatos e dos vazamentos e afirmou que confia na honestidade, na lisura, na seriedade, capacidade técnica e no comprometimento dos magistrados federais com a justiça e com a aplicação correta da lei. De Brasília, Luciana Verdolim. Mas é claro que o governo tem que defender o ministro e defender, sobretudo, a lei anticrime que ele propõe. O ministro Sérgio Moro está sendo atacado por pessoas que têm culpa no cartório, para dizer o mínimo, para ser gentil. O que é que a história vai registrar daqui a 50 anos, repito, que houve um juiz com suficiente coragem para conduzir uma operação anticorrupção que se tornaria a maior da história em qualquer país, e que isso mostrou ao brasileiro que todos são iguais perante a lei e há lugar na cadeia para todos, inclusive presidentes da República. Se
o Moro, se for invalidada qualquer decisão da Lava Jato por causa do Moro, será uma vitória de quem? Da bandidagem. Josias de Souza. A grande questão aí, ontem isso ficou muito evidente, o governo não defendeu o Moro como se imaginou que faria. E não defendeu porque não sabe o tamanho da assombração. O governo sabe que há uma assombração à solta, mas não sabe o tamanho dessa assombração. A conversa do presidente hoje com o ministro é uma tentativa de dimensionar o problema, porque o Bolsonaro quer saber onde ele está pisando. Ontem ele estava pisando num pântano e não sabia onde isso ia parar. O próprio ministro se vacinou ali na declaração que deu em Manaus, dizendo, olha, são fatos pretéritos, eu nem me lembro se isso é fidedigno ou não, quer dizer, ele está se vacinando. Ninguém sabe, em realidade, o que está por vir, o que foi que os bandidos conseguiram extrair dos telefones celulares dos procuradores. Então, por isso, essa hesitação toda, e vamos ver qual vai ser o posicionamento do presidente hoje, depois de conversar com o ministro. Mas o ideal seria que ele assumisse a defesa do ministro, até porque é um dos principais ministros dele, e a essa altura desembarcar precisaria ser uma coisa muito grave para você deixar o Sérgio Moro solto aos leões. Claro.